No Asa Criminal de hoje, mais uma tragédia poderia ter sido evitada caso a denúncia tivesse sido conduzida de forma séria. Hoje eu te levo para a Coreia do Sul, onde o assédio sexual sofrida por uma sargenta levou com que ela tomasse uma atitude extrema contra si. No dia 22 de maio de 2021, a sargenta identificada pela imprensa como Sargenta A foi encontrada sem vida em seu apartamento na área militar da Coreia do Sul. A situação ficou ainda mais triste após saber que ela havia acabado de oficializar o seu relacionamento. Ela tinha acabado de casar. O incidente que eu vou te contar agora despertou a ira das pessoas na Coreia do Sul após saberem que os militares tentaram esconder o assédio sexual. Mas esse triste episódio apenas escancarou a difícil, humilhante e silenciosa realidade das mulheres que servem ao serviço militar no país e que não têm mecanismos de fato para denunciar assédio dentro da corporação. Meu nome é Edivan Fleury e sejam muito bem-vindos ao primeiro canal do YouTube Brasil a trazer casos criminais na Ásia e com asiáticos ao redor do mundo. Já que começamos esse diálogo, eu gostaria de te convidar a conhecer mais esse meu espaço aqui no YouTube, onde falamos de cultura, realidade e entretenimento asiático. Então, já fica à vontade para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E esse gesto simples é muito, mas muito importante para a continuidade aqui do meu trabalho. Todas as fontes usadas para a pesquisa desse vídeo estão em destaque aqui no comentário indicado que eu vou deixar pinado aqui em destaque para sua consulta. Em março de 2021, a vítima, a Sargenta A, foi convidada para uma festa próxima ali à base militar da Força Aérea Coreana. Porém, ela não queria ir, pois esse evento ele seria uma homenagem apenas a um conhecido do superior dela. E devido a alertas de restrições da pandemia na Coreia do Sul, as pessoas estavam proibidas de consumir álcool e muito menos de aglomerar. Então, para evitar maiores problemas e dores de cabeça para ela, mesmo contra a própria vontade, a vítima decidiu participar do jantar e da comemoração. Após o término da festa, a Sargenta A aceitou a carona de 2 outros sargentos da base aérea para retornar ao apartamento dela, que ficava dentro da base aérea. A Sargenta A estava no banco de trás do veículo, acompanhada do outro sargento, enquanto o colega deles dirigia o veículo. Nesse momento, o sargento, identificado como Sargento Jung, começou suas investidas contra a vítima, tocando-a em suas partes íntimas e tentando beijá-la. A vítima tentou convencer o Sargento Jung a não continuar com o assédio, porém foi em vão. A câmera interna do veículo gravou todo o áudio da vítima, clamando para que o homem não continuasse com o ato, e mesmo assim ele continuou. O motorista do carro, o outro militar, em nenhum momento interveio no que estava ocorrendo. Até esse momento, as pessoas de lá de dentro do veículo não sabiam que a câmera estava conseguindo gravar o áudio interno do veículo, e não apenas as imagens da parte da frente do carro, caso houvesse algum tipo de acidente de trânsito para registrar ali. De acordo com a reportagem da TV Chosun, no dia 2 de junho, todas as vozes desesperadas da sargenta foi gravada, e ela dizia, abre aspas, "Por favor, não faça isso, como você vai me ver no futuro?" Perguntou a vítima, fecha aspas. Após uma briga física entre os dois dentro do veículo, ela enfim conseguiu sair de dentro do carro. Ela relatou o ocorrido para os superiores, porém o que aconteceu nos dias seguintes mostrou que as forças aéreas não estavam nem um pouco dispostas a ajudar a vítima, a ajudar a Sargenta A. O que aconteceu foi que, primeiramente, após o incidente, a polícia militar colocou em sigilo a gravação do áudio do veículo, contendo todo o diálogo que provava que ela resistiu de fato ao assédio sexual. Dias depois, ela recebeu a visita do próprio Sargento Jan no apartamento, onde ele fazia piadas sobre o ocorrido, alegando que supostamente a vida dele iria acabar caso as pessoas soubessem desse ocorrido, né? Ele disse, abre aspas, "Vamos imaginar que nunca aconteceu", fecha aspas. Ele também chegou a contactar o noivo da sargenta, que era alocado no mesmo batalhão, para tentar convencê-la a desistir de mover uma possível queixa, uma possível denúncia
contra o sargento Jan. A Força Aérea não tomou nenhuma medida efetiva para separar o perpetrador da vítima. O sargento Jan foi enviado para outra unidade no dia 17 de março, 2 semanas após o incidente. Na teoria, o caso foi tratado de acordo com o Manual das Forças Armadas, mas nos bastidores, o que aconteceu de fato na prática foi muito diferente. A conciliação persistente e o pedido de um acordo continuaram. A Força Aérea da Coreia do Sul, em sua defesa, durante a investigação desse caso, alegou que fez de tudo que o protocolo exigia, mas conforme a investigação se desenrolava por parte da promotoria, quando a investigação saiu de dentro da Força Aérea do Círculo Militar e foi para o Círculo Civil, quando foi se montada uma investigação, e conforme essa investigação se desenrolava, ficava aí evidente que a corporação não estava seguindo de forma justa todo o inquérito internamente. O superior direto da Sargenta A, ao invés de reportar o caso para as autoridades, chamou-a para conversar e convencê-la de que foi um evento isolado. Um outro superior também pediu para que esse processo ele não fosse levado adiante, porque simplesmente, segundo ele, o caso poderia se tornar mais grave, né? E os colegas que desrespeitaram a quarentena, furaram essa quarentena para comparecer à festa, também poderiam ser prejudicados. O sargento Jan, o abusador, a família dele é militar, o pai dele era militar, e o pai dele também entrou nessa história, porque o pai dele entrou em contato com a sargenta A para que ela pudesse ter aí uma dispensa honrosa para tentar acabar, de uma forma de tentar acabar silenciosamente com esse caso e não fosse levado adiante, né? Foram meses de propostas de conciliação e intimidação entre a vítima e pessoas das Forças Armadas. Todo esse cenário e essa pressão indo de contra a vítima fez com que a sargenta A fosse diagnosticada com ansiedade e insônia. Ela pediu para ser transferida para outra unidade e a pressão fez com que ela virasse um alvo de bullying dentro da própria corporação. Foi registrado que a sargenta A recebeu 22 consultas de um conselheiro especializado em queixas sexuais de civis. No dia 15 de abril, ela enviou uma mensagem que já alertava aí um possível ato contra si. Ela informou para o conselheiro a seguinte frase, abre aspas, eu quero cometer suicídio, fecha aspas. Mas em 30 de abril do mesmo mês, ou seja, 15 dias depois, o Centro de Aconselhamento de Agressão Sexual concluiu a consulta com um diagnóstico super brando, dizendo que não houve sinais de suicídio e o quadro havia melhorado. Falando de uma coisa assim bem mais pessoal, quem já passou por um quadro de anunciar um suicídio e teve ajuda profissional, sabe que esse não é um procedimento que deve ser empregado em nenhum lugar do mundo, né? A pessoa não vai simplesmente ignorar esse fato e vai dizer que não houve nenhuma tentativa de suicídio. A gente sabe que quem já passou por isso sabe que não é assim que a banda toca, principalmente quando existe um acompanhamento profissional, que era no caso da sargenta Jan. Ela conseguiu ser transferida para uma outra base da Força Aérea e no dia 21 de maio, 4 dias após essa transferência, ela e o noivo registraram o casamento. Hora depois, ela cometeu suicídio, sendo encontrada apenas no dia seguinte. Esse caso, ele poderia ter sido fechado e tratado apenas como um simples caso de suicídio atribuído a uma doença mental, como bem queria a Força Aérea, se não fosse pelo fato da vítima ter gravado no celular todo o processo e explicando o motivo de tirar a própria vida. Ela disse no vídeo o seguinte, abre aspas, meu corpo estava sujo e é tudo por culpa do perpetrador. Fecha aspas. E é por isso que eu sempre digo que mortes por suicídios, em especial na Ásia, como a gente muito vê nos sites de notícia, elas devem ser investigadas e tornadas públicas na imprensa. Não podemos apenas aceitar que a família, empresa, corporação declare, não gostaria de falar sobre o assunto. Podem haver motivos criminais que a gente não sabe e as vítimas elas têm o direito de receber a justiça que merecem. Esse caso, ele só ganhou a atenção do grande público quando a tia da vítima decidiu contar a história através da imprensa. E só a partir desse momento é que as ações contraditórias das Forças Armadas foram questionadas e investigadas propriamente. E foi graças a esse grande exposed que a gente, o público, as pessoas ficaram sabendo de todo
todos esses detalhes que eu acabei de contar ao longo desse vídeo, né? E agora é sabido que isso não foi apenas um caso isolado de um distúrbio mental, e sim de uma atitude criminosa, covarde e desumana. Em meio à pressão do público, o chefe das Forças Armadas sul-coreanas, Lee Se-yong, pediu demissão no dia 4 de junho. O pedido foi aceito pelo presidente Moon Jae-in. E para sua e a minha revolta, o sargento Jang, que foi a pessoa que cometeu esse crime, ele só foi preso no dia 2 de junho, ou seja, 3 meses após ter cometido o crime. Isso apenas porque o caso teve essa grande proporção na imprensa. No relatório apresentado pela investigação interna feita pela polícia militar, o sargento Jang declarou que não se lembrava do ocorrido. Você lembra que tinha um oficial logo no início dessa história, envolvido nessa história, que estava dirigindo o carro? Ele era a única testemunha do caso, né? Ele era o motorista do veículo e ele declarou não ter conhecimento de nada. De acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, a primeira investigação passará por uma outra investigação para apurar a agressão sexual forçada relacionada a esse caso, a morte da sargenta e a perseguição que ela sofreu dentro da Força Aérea Coreana. A Força Aérea demitiu no dia 3 de junho 2 supervisores envolvidos diretamente ligados ali ao sargento Jang, sem explicar o porquê. Essa morte da sargenta, ela ocorreu em meio a uma crescente discussão sobre o recrutamento exclusivamente masculino que deveria ser abolido na Coreia do Sul. Essa é uma opinião lá dos coreanos. Todos os cidadãos de sexo masculino aptos devem servir por quase 2 anos, mas as mulheres elas podem se voluntariar para o serviço, não é um recrutamento obrigatório. O bullying dentro dos quartéis, bem como outras formas de abuso, muito tempo contaminam um ambiente militar na Coreia do Sul e resultam em inúmeros casos de suicídios que não são computados, não são registrados. Aí a gente volta a lembrar que em março, uma soldada transgênero foi dispensada do exército após ela ter feito a cirurgia de redesignação sexual. E após essa dispensa, algumas semanas depois, ela tirou a própria vida, o que também gerou aí uma outra onda de clamor público e um debate grande na mídia sobre essa questão do suicídio entre os próprios militares. Aí fica esse questionamento, né? Quantas pessoas perderam suas vidas durante o serviço militar e não tiveram a oportunidade de ter o caso investigado propriamente por conta da falta de interesse das Forças Armadas de investigarem? Quantas pessoas? Quem são essas pessoas? O que acontecerá com elas? Elas estão seguras? São perguntas que com certeza a gente não vai ter como responder, né? Então a gente espera que, pelo menos eu espero que o governo possa fazer alguma coisa e botar realmente pressão, chapa quente nessa história, para que o ambiente militar seja mais saudável e mais justo para todos aqueles que queiram servir, né? Porque isso é muito desonroso, né, para um país tão evoluído e de uma economia tão forte, tão pujante como a Coreia do Sul, tenha problemas tão básicos e tão simples, né, que poderiam ter sido evitados através apenas da educação dentro de casa, né? Você não pode tocar o corpo da coleguinha, você não pode fazer isso, educação e respeito, né? A gente vê que nos países mais desenvolvidos tecnologicamente aqui da Ásia, eles têm muito a nos ensinar, mas eles também têm muito a aprender em relação a como eles tratam os próprios seres humanos. E agora, no finalzinho do episódio, eu queria te agradecer por você ter ficado aqui comigo, pela sua audiência. Não esqueça de deixar aquele seu like, a sua curtida, o seu comentário e também compartilhar caso você queira que mais pessoas acompanhem aqui o canal e que a gente cresça um dia, né? E você sabe que mexeu com asiático, mexeu comigo.